nessa noite. Fala assim: Espírito Santo, todo o meu ser eu coloco aos teus pés. Fala assim: Espírito Santo, vem e faz tudo novo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, agora é o livro de Romanos. Romanos, capítulo 1. Talvez a tradução que eu vou ler vai estar um pouquinho diferente de vocês. Amém? Mas é mesma Bíblia, amém? Mesma palavra. Romanos capítulo 1, verso 17. Thaís, vou ler na King James. Romanos 1, 16. Diz assim, ó: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Comecinho do verso 16, ó. Porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, é a ação divina para transformação de todo aquele que nele crê. Amém? Glória a Deus. Então o Evangelho, ele não é uma mudança de vida. Amém? O Evangelho, ele não propõe uma mudança de vida. O Evangelho, ele propõe uma transformação completa do ser. Amém? Não é uma mudança de vida. Não é assim, você veio para a igreja, você começou a frequentar a igreja, agora você para de fazer aquilo, começa a fazer aquilo, porque agora você é da igreja. Não tem nada a ver. O Evangelho, ele é uma transformação completa do coração humano, do ser humano, do coração do ser humano. Amém? E é no coração do ser humano, é o coração do ser humano que é o foco, que é o alvo do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Então o Evangelho é o poder de Deus, é o meio pela qual Deus transforma e muda completamente a humanidade, a minha e a sua vida. Glória a Deus. Amém? Quero que vocês vão lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios 1, 18. Fala assim: o Evangelho não é uma religião. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. O Evangelho não é uma religião. A palavra de Deus não é uma religião. Amém? A gente costuma dizer, tem a religião católica, a religião evangélica, a religião... O Evangelho não é uma religião. Amém? O Evangelho nada mais é do que a revelação, a manifestação de Deus aos homens. É a possibilidade que o próprio Deus abriu para que cada ser humano, para que cada indivíduo na terra pudesse voltar, tornar, ter comunhão com Deus. Amém? Assim como era no início, no jardim, assim como era no início de todas as coisas. Quero que vocês vão lá comigo, ó. 1 Coríntios 1, 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo ou sendo destruídos, dependendo da tradução. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Verso 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos, ou a inteligência dos inteligentes. Verso 20. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria desse mundo? Verso 21. Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem, por intermédio da loucura da proclamação, da pregação do Evangelho. Então o Evangelho, ele não é uma religião, e o Evangelho, ele é um meio pela qual todo ser humano pode se achegar a Deus. A Bíblia fala que existe uma sabedoria, a sabedoria de Deus, e na sabedoria de Deus, Deus decidiu que cada ser humano se aproximaria dele crendo no Filho dele. Por isso você vai ver homens que são muito inteligentes, muito estudados, muito sábios, porém a sabedoria e o entendimento que eles têm é somente para esse mundo, amém? Não é a sabedoria divina, não é a pura sabedoria que vem de Deus, amém? É somente uma sabedoria humana, amém? Às vezes não é ruim, né? Uma inteligência para fazer coisas boas, entre aspas, mas a Bíblia fala que a sabedoria desse mundo ela é caída, né?
ela é corrompida pelas ambições do homem, pelo egoísmo do homem. Só que na sabedoria de Deus, na sabedoria divina, Deus propôs que cada ser humano, cada indivíduo na terra se aproximasse dele crendo em Cristo, por meio de Cristo Jesus. E não só se aproximasse, mas fosse transformado por meio do Evangelho. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. A Bíblia fala assim que os gentios buscam os gregos buscam sabedorias e os judeus sinais. A Bíblia fala que Paulo disse: contudo eu me propus pregar somente Cristo crucificado, a loucura da salvação. Se você olhar humanamente falando, o crer no Evangelho é meio loucura, sim ou não? Mas quando você tem o Espírito Santo, quando você nasceu de novo, quando você foi renovado, você compreende o sentido de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Se o Evangelho ele não é uma mudança de vida, mas é uma transformação completa do ser, Deus, quando ele enviou o Evangelho, Deus, quando enviou a palavra dele ao nosso coração, ele não enviou só a palavra, mas ele enviou um agente. Fala assim, um agente, uma pessoa encarregada. E essa pessoa é o Espírito Santo. Deus enviou a palavra dele ao nosso coração, mas eu e você, humanamente falando, não tem condições de cumprir a palavra de Deus. Por isso que ele nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus em ação. O Espírito Santo não é um poder, amém? Nem um fogo, nem uma pomba, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, amém? Ele tem poder, ele manifesta o poder, onde ele vem o poder dele se manifesta. Mas ele é um ser, ele é uma pessoa, amém? Glória a Deus. E o Espírito Santo foi enviado para que o Evangelho chegasse até nós. Se não tivesse o Espírito Santo, de maneira nenhuma o Evangelho chegaria até nós. Quando eu digo o Evangelho chegar, não digo somente você ouvir uma pregação, amém? Dizer assim, Jesus te ama, não é isso. Se o Espírito Santo não vem, não há transformação, não há mudança completa, não há completa transformação de vida. Seria só uma mensagem, um discurso. Glória a Deus. Fala assim, o Espírito Santo, ele é um agente, ele é a pessoa que produz transformação. Glória a Deus. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo me trouxe duas palavrinhas aqui incríveis que eu quero compartilhar com vocês, amém? Quero que vocês vão lá. 2 Coríntios, antes de seguir em 2 Coríntios, vai em Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 26. O que eu vou ler para vocês aqui agora em Ezequiel 36 é uma promessa, amém? Uma promessa que se cumpriu. Ezequiel 36, verso 26. Ezequiel 36, 26. Foi o que foi dito pelos profetas lá atrás, mas que hoje, na dispensação de Cristo, qualquer pessoa que crê em Jesus pode viver isso, amém? Glória a Deus. Isso aqui é uma promessa que Deus falou lá atrás, Deus falou que ia fazer. Por isso que a gente está lendo lá atrás. O profeta Ezequiel profetizou, declarou, inspirado por Deus. Ezequiel 36, 26 diz assim, aqui é Deus falando: e vos darei um novo coração, e derramarei um novo espírito dentro de cada um de vocês. Arrancarei de vocês o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Então Deus disse lá atrás que ia fazer o ser humano de novo, que ia transformar o ser humano, que ia trazer uma nova humanidade. Como que ele ia fazer isso? Não é mudando o comportamento. Fala assim, a mudança de comportamento, ela é temporária. Se você vê uma pessoa que mudou o comportamento porque ela começou a vir para a igreja, ela é temporária, amém? Agora, se você vê uma pessoa que teve um encontro com o Espírito Santo, que foi tocada por Deus no seu íntimo e recebeu um novo coração, aí não é uma mudança temporária, porque ela recebeu algo novo, amém? Glória a Deus. Pensa assim, é o que ela não tinha, agora ela tem, amém? Glória a Deus. Diversas vezes, quando você lê o Antigo Testamento da Bíblia, Deus tentava se comunicar com o homem, Deus tentava fazer a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita no coração do homem, na vida do homem, mas sempre a humanidade no Antigo Testamento é ilustrada pelo povo de Israel. O povo sempre se desviava, o povo sempre caía na idolatria, o povo sempre feria a palavra de Deus. Você vê que o próprio Deus compreende, né? Ele já entendia, mas ele ensina para nós que o negócio não era o comportamento do ser humano em si, mas era o coração, amém? O povo fazia assim, o povo andava por um tempo fazendo tudo agradável aos olhos de Deus, fazendo tudo que era correto, mas chegava em determinado momento e ia de ladeira abaixo. Por quê? Porque o problema estava no coração. Então Deus, para resolver o problema, ele faz uma promessa. Ele diz assim, vai chegar um dia
que eu vou dar a vocês um novo coração e vou colocar um novo espírito dentro. Vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. O que significa isso? O coração de pedra é aquele coração que ele resiste à voz de Deus. Ele resiste ao Espírito Santo. Amém? E o coração de carne aqui não é um coração carnal, amém? Mas é um coração que é sensível à presença de... É um coração que é sensível a Deus. Olha o verso 27 aí, ó. E eis que depositarei o meu Espírito, que é o Espírito Santo, no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agirdes de acordo com as minhas leis. Então você e eu sozinho, se a gente decidir vir para Jesus e falar assim, ó, para nós, não, agora eu vou seguir Jesus, eu vou fazer tudo certinho. Você não vai conseguir? Você nunca vai conseguir. Porque você, para servir a Deus, depende do próprio, a gente depende do Espírito. Por isso que ele diz, ó, eu depositarei o meu Espírito no interior de vocês e vos capacitarei. Quer dizer, eu vou dar para vocês uma coisa que vocês não têm, que é a capacidade de me servir, de ser fiel a mim. De acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente os meus mandatos. Então, sem o Espírito Santo, eu e você não conseguiria ser fiel a Deus, eu e você não conseguiria obedecer a Deus, eu e você não consegue crer em Deus, amém? Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo vem para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Glória a Deus, amém? Vamos lá agora, ó. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Ó, 2 Coríntios 5,17. Diz assim, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, o que significa isso, Igor? Se alguém crê em Jesus Cristo, é uma nova... Como que está na Bíblia de vocês aí? Uma criatura ou criação? Onde de vocês está a criação aí? Levanta a mão, vamos saber. Acho que nenhum de vocês, a maioria está criatura, né? É a CF. Ó, presta atenção, essa palavrinha aqui, olha essa palavrinha. Portanto, se uma pessoa crê em Jesus Cristo, ela é uma nova, fala assim, nova criatura ou criação. Eu gosto da palavra criação, por quê? E criação é algo que não existe, amém? Imagine Deus criar um ser, um animal ou uma coisa completamente nova. É isso que está escrito aí. Fala assim, Deus criou em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, algo completamente novo. Ó, quando a pessoa vem e aceita Jesus, ela é uma pessoa. Antes de Jesus. Quando ela vem e aceita Jesus, ela recebe agora dentro dela a natureza divina. Ela se torna algo novo. Não é só uma pessoa convertida. Agora, espiritualmente falando, ela se tornou algo novo em toda a criação. Em toda a criação, céu, terra, tudo que Deus fez, ela se tornou uma pessoa, uma nova criação no meio da criação de Deus. Compreenderam? Eu sei que aqui é um pouco profundo, amém? Glória a Deus. Você vê uma pessoa que ela nasceu do Espírito, ela anseia e deseja as coisas do ex. Vou explicar para vocês entenderem. Fala assim, existe 3 tipos de pessoas no mundo. Como assim, Igor? Ó, existe aquela pessoa que ela não conhece nada de Cristo, que ela não entregou a vida para Jesus. Essa pessoa, biblicamente falando, ela é chamada de pessoa natural. Uma pessoa natural, amém? Natural, faz coisas normais, amém? Segundo, existe aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu em Cristo Jesus e ele é guiado pelo Espírito. E existe aquele que ele creu em Jesus Cristo, que ele entregou a sua vida para Cristo, mas ele não vive uma vida guiada pelo Espírito. Qual cristão que é esse? Ou qual ser que é esse? A Bíblia chama esse de a criatura que é carnal. Uma vez que ela já tem um entendimento e a consciência das coisas espirituais, das coisas naturais, ela vive de maneira carnal. Compreenderam? Amém? Bem simples. Vamos lá, quero focar um pouquinho com vocês a nova criatura, no que está acontecendo com vocês exatamente agora. Eu sei que cada um de vocês veio na igreja, e cada um de vocês está passando um problema, uma circunstância, uma dificuldade, amém? E algumas circunstâncias, isso é perfeitamente normal, glória a Deus. Mas eu quero mostrar para vocês que enquanto vocês vêm na igreja, quando você está aqui buscando a Deus, talvez por um problema, uma coisa que aconteceu na família, em casa, talvez pelo pai, pela mãe, e quando vocês estão buscando a Deus, Deus está fazendo algo no coração de vocês que vocês não são capazes de perceber. Que através do Espírito, fala assim, Deus está fazendo uma obra no meu coração. Sabe, enquanto você está focado ali,
O Espírito Santo está trabalhando nos bastidores do seu coração, nas suas motivações, nos seus pensamentos, no seu interior. Compreenderam? Amém? Vamos lá. Ó. Quero que vocês vão lá em 2 Coríntios 3,15. 2 Coríntios 3,15. O contexto dessa palavra aqui, o apóstolo Paulo estava explicando sobre as alianças, a diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas a gente não vai falar sobre isso. Quero que vocês vão no versículo 15, ó, 2 Coríntios 3,15. De fato, até nos nossos dias, quando Moisés é lido, há um véu nos seus corações. O apóstolo Paulo está falando que quando os homens liam só o Antigo Testamento, sem a revelação de quem é Cristo Jesus, havia um véu no coração deles, que impedia eles de ver a Deus e de ter comunhão com Deus. Amém? Aí a gente pode trazer para aquela pessoa que ainda não conhece Cristo, aquela pessoa que pensa assim, vê a igreja de fora, vê a palavra de Deus de fora, vê a comunhão com Deus de fora. Ela não entrou e provou ainda quem Deus é. Ela não provou da bondade do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Verso 16, ó. Contudo, quando alguém se converte, fala assim, se converter. O que significa se converter? Ó, se converter significa vir à igreja? Sim ou não? Hã? Olha isso. Se converter significa andar com Jesus, sim ou não? Sim ou não? Responde aí, sim ou não? Quem era a pessoa que andava com Jesus e Jesus falou assim, ó, quando você se converter, cuida dos seus irmãos? Foi para quem Jesus falou isso? Para Pedro. E Pedro fazia o que com Jesus? Andava com Jesus, sim ou não? Então se converter não é vir à igreja, não é usar roupa de crente, amém? Se converter não é carregar a Bíblia. Fala assim, se converter é receber de Deus um novo coração. Por isso que a conversão não é o que você faz. Não, eu vou para a igreja agora, eu vou... Não. Você pode decidir por Cristo. Jesus, entra na minha vida. Faz o que eu não posso fazer. Mas quem vai fazer é Ele. Está entendendo? Se converter fala de você voltar o seu coração a Deus. De você desejar que Deus governe e que Deus reine sobre a sua vida. Antes de ser sobre a sua vida, no sentido das coisas externas, no seu coração. Glória a Deus. Vamos lá, ó. Quando alguém se converte ao Senhor, quando alguém volta o coração, a mente, os pensamentos ao Senhor e crê em Jesus Cristo, o véu é retido. O véu aqui representa, simboliza tudo aquilo que impede você de ver a Deus, de conhecer a Deus, de entender a realidade espiritual, de conhecer-se a si mesmo. O véu simboliza aqui a religião, o engano, amém? Tudo aquilo que atrapalha você de ter uma comunhão plena com Deus. Verso 17, é aqui, vamos lá, verso 17, ó. O Senhor é esse. Então quando você se converte a Deus, entrega o seu coração a Deus, Deus agora passa a habitar em você. Só que você não vê Ele, porque Ele é um espírito. O que é um espírito? O espírito é uma coisa que é imaterial, que você não consegue tocar, amém? Glória a Deus. Mas Ele é vivo e real, amém? E onde quer que o Senhor está, ali a liber. Então uma pessoa que converteu o coração dela a Cristo, ela tem um espírito. E o Espírito Santo produz o que no coração dela? Liberdade. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem o Espírito da verdade nela. E ela tem paz, ela tem ela não fica escravizada pelo medo. Ela não fica escravizada pelo medo da morte, medo da doença, o medo do desastre. Porque ela tem a liberdade. Ela sabe que Cristo Jesus habita nela. E a vida dela está escondida em Cristo, em Deus. E Deus agora é que cuida dela. Não é ela mais que cuida de si mesma, mas é o próprio Deus. Meu Deus. Verso 18. Agora eu quero mostrar para vocês o que acontece com vocês quando vocês vêm à igreja, muitas vezes já entregaram a vida para Cristo, estão focados em algo. Vocês estão focados em algo que Deus prometeu, algo que Deus falou que ia cumprir. Amém, é perfeitamente normal, eu estou orando. Amém, glória a Deus, é normal, você está orando por algo que Deus falou. Só que existe uma coisa acontecendo em você que você não é capaz de perceber. Amém? Realmente a gente só percebe depois. Verso 18, ó. Mas todos nós, com a face descobertas, contemplamos por meio de um material espelhado, de um espelho, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória crescente, ou com uma glória cada vez maior, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então você vem para a igreja por causa de uma situação.
Só que toda vez que você vem para a igreja, o Espírito Santo revela uma faceta dele, ele revela um pouco mais de quem ele é a você. E o que vai acontecendo com você? Você não vai sendo transformado. Amém? Vou dar um exemplo. Você vem para a igreja, você é impaciente. Você quer as coisas tudo na sua hora, do seu jeito. E aí você vem e a glória de Deus, a presença de Deus começa a se manifestar. E Deus começa a mostrar, filho, filha, não é, as coisas não funcionam desse jeito, não é assim. Tudo tem um tempo. O que vai começando a acontecer com o seu coração? Você vai sendo transformado. Compreenderam? Você vem para a igreja, talvez você não tenha aquela fé para ver um milagre sobrenatural. E você começa a ouvir, se alimentar da palavra de... A Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra de... O que começa a acontecer com você? Você começa a ter uma confiança ainda mais profunda em Deus. Ou você vem para a igreja e tem medo dos demônios. Poxa, eu tenho medo dos demônios na minha casa, na minha família, ainda tenho... Quando você começa a vir, e a palavra de Deus começa a penetrar o seu coração, as profundezas do seu ser, você começa a compreender que em Cristo Jesus, nenhum demônio, nenhum espírito maligno tem poder ou autoridade sobre você. Estão entendendo? Você vem buscar Deus porque você está com medo da falência. Meu Deus, eu vou falir, eu vou passar fome. De repente o Espírito começa a colocar no seu coração que Ele é o sustentador, que é Ele quem cuida de você. E o seu coração agora passa a confiar. Estão entendendo? Mas no meio de tudo isso aí, você está sendo transformado. E a coisa mais gostosa é essa, igreja. A coisa mais gostosa do Evangelho é a transformação. Fala assim, transformação e restauração. Quando eu me estava nessa palavra, o Espírito Santo me trouxe essas duas palavras. Qual a diferença que é da transformação para a restauração? Vou ler aqui para vocês. A restauração é fazer voltar ao original uma coisa velha. Como assim? Você estava lá brigado com seu pai, com a sua mãe, com o seu parente, com o seu marido que seja, e você não quer mais nem ver, você se separou dele. Um exemplo simples. Quando o Espírito Santo vem, ele traz restaurar. O que é restauração? Ele reestabelece aquilo que foi quebrado, aquilo que foi desfeito, sim ou não? Amém? Presta atenção, igreja, presta atenção. Só que a restauração sem transformação ainda não é a plenitude do que Deus tem. Estão entendendo? Vou dar um exemplo, vocês vão entender. Imagina aí, um casal que brigou muito, e ele se separou. E aí eles decidem por um tempo voltar. Amém? Se só houver a volta, mas não houver transformação, vai acontecer o que de novo? O que vai acontecer de novo? Sim ou não? Separar? Compreender? Amém? A humanidade, o que Cristo fez com a humanidade, o que Deus fez com a humanidade foi a mesma coisa. Deus não só restaurou a comunhão que a gente tem com Deus, mas Ele provocou, Ele produziu em nós transformação. Quando Deus produz transformação em você, pega isso, ó. Quando Deus produz transformação em você através do Espírito Santo, as dificuldades, as tribulações, os problemas não afastam você mais de Deus. Essas coisas não têm mais o poder de tirar você da presença dEle, muito pelo contrário, você fica cada vez mais firme, você fica com a fé cada vez mais sólida. As circunstâncias não têm mais o poder de paralisar você, de desanimar você, de tirar você da comunhão com Deus. Estão entendendo? Porque você sabe e começa a ter a convicção de que no final há um propósito, no final tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Estão entendendo? Só que se você viveu só um milagre, se você viveu só uma restauração, mas não provou da transformação do Espírito Santo, você vai, poxa, eu pensei que ia ser daquele jeito e Deus não está fazendo. Você vai ficar sempre titubeando. Estão entendendo? Agora quando você prova da transformação de Deus no seu coração, aí já era, aí acabou. As coisas nunca mais voltam a ser como era antes. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo se tornaram uma nova criatura. E eis que tudo se fez. Eis que tudo se fez. Vocês não creem, não? Eis que tudo se fez. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Eu quero fazer coisas novas em você. Eu não quero restaurar somente aquilo que você perdeu, mas eu quero fazer em você coisas que você não pediu, coisas que você não orou, coisas que nem subiu ao seu coração ainda, que você como ser humano nem foi capaz de pensar. A Bíblia fala que eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal e não de guerra, para dar a vocês um fim de esperança, um bom fim. Quando Deus começa a produzir transformação, você começa a fazer coisas, Deus começa a fazer coisas em você e através de você, que você nunca pensou, que você nunca orou, que você nunca imaginou. Estão entendendo? Vou dar um exemplo simples para vocês aqui. Eu estou pregando aqui para vocês, senhor não? Você acha que eu já me imaginei algum dia na minha vida pregando? Hã?
Sim ou não? Talvez você fale assim, mas é fácil para falar para você está pregando, você é o filho do pastor. Sim ou não? Vou te contar um testemunho bem simples, bem rápido. Eu estava num retiro, 3 dias, acampado, num retiro assim no monte, a gente orando. Eu só buscava Deus, não tinha cargo nenhum na igreja, não tinha responsabilidade de nada. E lá em cima, sozinho, estava sozinho. O Espírito Santo falou para mim, você vai descer hoje, foi no domingo, foi no último dia, sexta, sábado e domingo. E ele falou assim para mim, quando você descer, o seu pai vai falar para você tomar conta do culto de domingo. E você vai ser ungida, pastor. Não rejeite, porque vai ser eu falando. Isso há anos e anos atrás. Eu ouvi aquilo do Senhor e fiquei em paz. Falei, amém. Desci. Quando eu desci do monte, ele levou a gente num lugar para comer, num restaurante, que a gente estava alguns dias sem comer, a em jejum lá. Quando a gente desceu, que eu sentei na mesa com ele, exatamente o que Deus me falou, ele falou. Fala assim, o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo, igreja, ele é o nosso amigo, ele é o nosso conselheiro, o nosso advogado. Estão entendendo? Por isso que você precisa cada dia, fortalecer a nossa comunhão com ele. Estão entendendo? É ele quem traz a segurança, é ele que nos guia na vontade de Deus para a nossa vida. Estão entendendo? E se eu não desse ouvido ao Espírito Santo, não, quer saber? Sim ou não? E procurasse fazer as coisas do meu jeito. O que não teria acontecido comigo e sabe-se lá o que eu estaria fazendo na vida. Estão entendendo? Fala assim, o Espírito Santo. Ele é o agente, ele é a pessoa enviada por Deus para cuidar do meu coração. Então o Espírito Santo, ele é a pessoa enviada por Deus para cuidar do seu coração, para cuidar de você e para te ensinar o caminho que você deve seguir. Ele é o agente, ele é a pessoa que produz transformação no seu coração. Ninguém, igreja, guarde isso no seu coração, ó. Ninguém muda ninguém. Estão entendendo? Ninguém tem o poder de mudar ninguém, mas tem um que tem o poder. Quem é esse? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é derramado no seu coração, esse versículo se manifesta em você. Todas as coisas se faz nova. Aqui fora, você é a mesma pessoa. Você está com o mesmo cabelo, com a mesma roupa, a mesma altura, com o mesmo peso. Mas por dentro, tudo se fez novo. Glória a Deus. Compreenderam? Meu Deus do céu. Vamos ler de novo aí. Verso 18. Mas com a face descoberta, contemplamos por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória cada vez crescente, na mesma imagem que vem do Senhor. Então a restauração é trazer algo que foi quebrado de volta. E a transformação é fazer algo completamente novo. Estão entendendo? Quando Cristo veio na terra, ele trouxe essas duas coisas. Ele trouxe a restauração do relacionamento entre Deus e os homens e a transformação agora. Agora o homem, uma vez que ele recebe Cristo, o Espírito Santo, ele passa a ser uma nova pessoa, um novo indivíduo. Quando você nasce do Espírito, nenhum demônio mais tem poder e autoridade sobre você. Nenhum ser das trevas agora pode operar na sua vida, porque a sua vida agora é de Cristo Jesus. Ele está escondido em Deus. Isso não é meras palavras, é assim. Glória a Deus. Amém? Vamos lá em Atos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versículo 1. Quero ler com vocês agora. Uma pessoa que ela era de um jeito, e quando ela se encontrou com Cristo, quando Cristo se manifestou a ela, quando ela recebeu Cristo, ela se tornou uma pessoa completamente diferente. Glória a Deus. Amém? A maioria das passagens que você lê na Bíblia, dos evangelhos, os evangelhos não, né? Mas as cartas, essa pessoa foi um grande instrumento na mão de Deus. Amém? Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, apesar que Atos foi escrito por Lucas, né? Quando você lê Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filemon, Tessalonicenses, Naum é o Antigo Testamento, Filipenses. A pessoa que foi usada por Deus foi essa pessoa que a gente vai conhecer aqui agora. Amém? Quando a gente lê a palavra, a gente vê só, entre aspas, o fruto daquilo que aconteceu. Mas é importante você entender quem ela era. Quem é essa pessoa? Vamos ver se alguém sabe aí. Que escreveu as cartas da igreja. O apóstolo Paulo, se não. E você, quando lê a Bíblia, a gente fala, meu Deus, o apóstolo, meu Deus, um homem de
Mas quem ele era antes de ser o homem de Deus? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Entretanto, Paulo tinha dois nomes, Saulo e Paulo. Era um nome hebreu e um nome grego, um nome romano, melhor dizendo. Entretanto, entre mentes, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Verso 2: pedi-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pertencer ao caminho aqui significa pertencer a Cristo, estivesse autorizado a conduzi-las presos a Jerusalém. Então, o apóstolo Paulo, que você conhece, antes de se tornar o grande apóstolo de Cristo, ele nada mais era do que um perseguidor. Em palavras simples aqui no comecinho, ó, ele ainda aspirava o desejo de matar os cristãos. Basicamente o que ele era um perseguidor da igreja, sim ou não? Vou colocar aqui para os nossos dias, para vocês entenderem. É alguém que fala, eu não gosto de crente, eu não gosto de ir para a igreja, tá entendendo? Só que ele era um pouquinho pior. Ele não era só uma pessoa que falava, não me chama para ir para a igreja, porque eu não gosto de crente. Não era isso. Ele era alguém que não gostava de fato e queria ver a morte e a prisão desses crentes. Tá entendendo? No versículo 1 e versículo 2 está falando isso. Que ele era alguém que tinha um desejo de tirar a vida do cristão e de prendê-lo, se fosse necessário. Estão compreendendo? Compreenderam? Então, antes de se tornar o grande homem de Deus que ele era uma pessoa extremamente, vamos dizer assim, má, cega nos seus pensamentos, guiada pelos seus desejos enganosos. Estão entendendo? Compreenderam? Amém? Vamos lá, vamos ver o que aconteceu com ele. Verso 3. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava da cidade de Damasco, subitamente uma luz intensa vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele estava indo lá fazer mais uma maldade, prender talvez os cristãos que estavam em Damasco. De repente uma luz apareceu para ele. Uma luz resplandeceu ao seu redor. Verso 4. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava. Presta atenção, igreja, ó. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele estava indo perseguir os cristãos, filhos de Deus. E quem que apareceu para ele? Quem que apareceu para ele? Jesus. E o que Jesus falou para ele? Saulo, Saulo, por que me Presta atenção no texto, ó, presta atenção. Paulo estava perseguindo Jesus ou os cristãos? Os cristãos? Mas eles perseguindo os cristãos, eles estavam perseguindo o próprio Jesus. Está entendendo? Verso 5, qual que ele pergunta? E ao que ele inquiriu, quem é o Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu Aí Jesus estava no céu, como Paulo estava perseguindo Jesus. Paulo estava perseguindo aqueles que criam em Jesus. Glória a Deus. Verso 6. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelarás o que deves fazer, ou o que deves realizar. Verso 7. E os homens acompanhavam Saulo na viagem e caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas não viam ninguém. Verso 8. Saulo ergueu-se do chão e abriu os olhos. Não conseguia ver alguma coisa. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Verso 9. E por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu e não bebeu. Então, ó, a Bíblia fala que Cristo Jesus apareceu para ele, ele viu aquela luz. Quando ele viu a luz, ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, ele ouvia Cristo falando com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala, mas quem é você? Ele falou, eu sou Cristo Jesus a quem você persegue. Quando aquela experiência passou, ele levantou e tentou abrir os olhos. Quando ele tentou abrir os olhos, ele não conseguiu, porque ele estava cego, ele ficou como cego. Ele desceu para Damasco, os homens que estavam com ele levou ele para Damasco. Ele ficou 3 dias, sem comer, sem beber e sem ver nada. Glória a Deus. Meu Deus. Verso 1 ao 10 aí, ó. E havia em Damasco um discípulo de Jesus chamado Ananias. O Senhor chamou Ananias em uma visão, diante do que prontamente respondeu, eis-me aqui, Senhor. Deus estava falando com Ananias, Deus chama Ananias numa visão, e Deus fala para Ananias ir lá e orar por Paulo. Então o Senhor disse, apronte-se, vá à rua chamada direita, e procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso, ou Tarso chamado Saulo, que ele está em oração neste momento. Verso 2. E acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproximou dele e lhe impôs as mãos para que volte a enxergar. Então,
o Saulo de Tarso, aqui da cidade de Tarso, ele estava orando. Deus visitou um homem lá do outro lado, chamado Ananias, falou: Ananias, Paulo está lá cego 3 dias orando. Ele teve uma visão que um homem chamado Ananias ia e impõe a mão sobre ele. Eu quero que você vá lá e impõe a mão sobre ele. Você vê, estava acontecendo algo aqui. Ele estava cego, estava 3 dias, mas o Espírito Santo estava fazendo do outro lado. Coisa que ele nem imaginava. Ele somente viu o que viria a acontecer. Estão compreendendo, igreja? Quando eu e você vive uma vida guiada pelo Espírito, coisas que eu e você não pedimos, não pensamos ou não planejamos, o próprio Deus faz com que aconteça. Você vê, ele era um homem perseguidor do Evangelho, que desejava a morte e a prisão dos cristãos. De repente ele vai se tornar um dos maiores homens de Deus. Estão entendendo? Que é responsável pela propagação do Evangelho no mundo. Glória a Deus, igreja. Estão entendendo? Vamos lá, verso 13. Todavia Ananias replicou. Olha isso. Olha para você ver como que o homem era mau. O Ananias, olha o que o Ananias falou para Deus. Deus, mas eu não vou lá não. Olha esse cara como que ele era mau. Olha o que eu tenho ouvido falar dele. Todavia Ananias replicou. Senhor, tenho ouvido falar de várias testemunhas sobre este homem. E quantos males ele tem causado aos teus santos em Jerusalém? Ananias falou: Senhor, você quer que eu vou lá orar por aquele cara? Aquele cara perseguiu e feriu tantas pessoas ruins, as pessoas que creem em você. Você quer que eu vou lá orar por ele? Os testemunhos que tem chegado aos meus ouvidos a respeito de quem ele é não são bons. Vamos ouvir a resposta de Deus aqui. Verso 14. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Está vendo? O Senhor, eles falou que quer prender todo mundo. Verso 15. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele para mim é um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Estão entendendo, igreja? Compreenderam? Então não importa a circunstância, não importa o estado que a pessoa esteja. Quando Deus chama a pessoa, quando a pessoa crê em Cristo Jesus, o Espírito Santo tem o poder de transformar completamente. Está entendendo? Talvez você que hoje esteja na igreja já conheça Cristo, mas tem pessoas, familiares, que você ama de todo o seu coração e que você conhece, que está com o coração completamente longe de Cristo. Estão entendendo? Mas essa palavra mostra para mim e para você que tudo é possível para Deus. Pode ser a pior pessoa desse mundo, para Deus não tem essa. Esse cara, ele não era só uma pessoa má, ele era uma pessoa má que perseguia e que matava. Mas Deus falou: ele para mim alguém escolheu. O que Deus estava falando? Quando eu fizer a obra que eu tenho para fazer no coração dele, ele vai se tornar uma pessoa completamente diferente. É o que Deus vai fazer na sua vida. É o que o Espírito vai fazer em você. Quando o Espírito concluir a obra que ele começou no seu coração, tudo vai ser novo em você. E não só na sua vida, mas a graça e a bondade de Deus que está na sua vida vai ser derramada para as pessoas que você ama, para a sua família, para os seus parentes. Porque não é você que faz, não sou eu, mas é o Espírito Santo. É Ele derramado no nosso coração que tem o poder de transformar. É Ele derramado no nosso coração que tem o poder de trazer a presença de Deus para dentro do nosso lar. Estão entendendo? Glória a Deus. Vamos lá. Verso 16. Revelarei a ele tudo o que será necessário sofrer por causa do meu nome. Aqui é Deus falando: esse homem escolhido, ele vai sofrer algumas coisas por amor ao Evangelho. Verso 17. Então Ananias foi e entrando na casa, eu quero que vocês prestem atenção agora nesse verso 17, ó. E Ananias foi e entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo, colocou as mãos sobre ele, e declarou: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver. Ananias falou assim: irmão Paulo, eu sei que você está cego, e o mesmo Jesus que apareceu lá para você, ele me enviou aqui para impor as mãos sobre você e para que você volte a encher. Presta atenção, agora eu quero que você leia na sua Bíblia. O que aconteceu quando Ananias impôs as mãos sobre Paulo e orou por ele? Ó? Para que torneis a ver e fique pleno do Espírito. Pleno do Espírito. Aqui que está o segredo, igreja. Igor, mas eu venho para a igreja e não consigo permanecer firme. Igor, eu não consigo ter aquela vida com Deus. Fala assim: o segredo é
O Espírito Santo. O Espírito Santo. Igor, eu até quero permanecer em Cristo, eu quero até permanecer em uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, mas não consigo. O segredo é o Espírito Santo. Igor, tem um pecado que eu não consigo vencer. Tem um vício que eu não consigo largar. Tem uma pessoa que eu não consigo perdoar. Tem um medo que não me deixa. O segredo é o Espírito. Quanto mais cheio do Espírito Santo, igreja, menos essas coisas desse mundo têm poder ou influência sobre você. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais fome pelas coisas de Deus você tem, mais desejo de amar as pessoas você tem, mais o amor de Deus flui no seu coração, mais paz você tem. Está entendendo? Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais comunhão você deseja ter com Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais você deseja que as pessoas que você ama conheçam Jesus. Que as pessoas que você, talvez que trabalhe com você, ou que você convive, também receba a bondade e o amor de Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais transformação acontece no seu coração. Estão entendendo? Igreja, quanto mais cheio do Espírito Santo, coisas que levaria anos, sei lá, 5 anos para acontecer, demorar meses. Sabe aquela pessoa que briga um com a outra e ela fica 10 anos sem se falar, sim ou não? Aí depois que a pessoa morre, fala, poxa, eu deveria ter ido lá e pedido perdão. Estão entendendo? Ou você tem o seu pai, a sua mãe, ou o seu marido, e você vem a perder alguém que você ama. Aí você fica com aquele arrependimento, poxa, eu devia ter falado que amava, podia ter feito algo por ele, sim ou não? Quando você vive uma vida cheia do Espírito Santo, você não tem esses arrependimentos. Porque você consegue amar hoje, agora. Você não fica perturbado, preocupado com as coisas que eu devia. Não, mas eu tenho as contas para pagar, as coisas para fazer. Igreja, todo mundo tem. Mas quando você vive cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te traz segurança e paz com acerca do futuro. Estão entendendo? E você tem paz para viver o hoje. Para amar os seus filhos, para amar o seu esposo, para amar a sua esposa. Estão entendendo? Glória a Deus. Amém. Ninguém consegue amar o próximo, igreja, na força do braço, na força humana. Ninguém consegue ser um cristão perfeito, que não erra, que não peca, que não faz nada de errado, se ele não estiver cheio do Espírito Santo. Fala assim, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais os demônios correm. Quanto mais cheio do Espírito Santo, igreja, ele vai vir te tentar, vai. Mas cheio do Espírito Santo você vence. Estão entendendo? Glória a Deus. Por isso que Jesus falou, eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um para estar com vocês todos os dias. Ele vai ser o advogado, o conselheiro fiel. Ele vai guiar vocês e instruir vocês em toda a verdade. Tenho muitas palavras para dizer para vocês ainda, mas vocês não vão suportar. Mas quando ele vier, quando o Espírito da verdade vier, ele vos ensinará todas as coisas. Quanto mais cheio do Espírito Santo, igreja, mais amor você pega pela Bíblia. Mais amor você pega pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo, menos desejo ou menos força tem os desejos malignos de te levar. Quanto mais cheio do Espírito Santo, igreja, é menos provável que você erre. Estão entendendo? Fala assim, o Espírito Santo, eu não preciso fazer nada para recebê-lo. Fala assim, eu não preciso pagar nada. Cristo já pagou. A única coisa que você precisa fazer, igreja, é o que a Bíblia falou. Enchei-vos do Espírito. Quantos aqui tomam banho todo dia? Levanta a mão. Não vai mentir. Toma banho todo dia mesmo? Desse calor, né? Desse calor dá vontade de entrar no banheiro gelado. Sim ou não? É a mesma coisa, mesmo dia que você tomar banho, que você come todo dia. Se todo dia você tiver o seu momento com Deus, seja de manhã na hora que você acorda, ou de noite antes de dormir, ali você vai ser cheio do Espírito. Ó, Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim, ó: não vos embriagueis com vinho e que há contenda de dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A palavra enchei-vos ali é uma palavra que não é só se encha, não é só assim, tome banho hoje. Mas a palavra ali no original está falando assim, ó, enchei-vos continuamente. Quer dizer, se encha hoje, e amanhã de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo.
permaneça sempre em comunhão com o Espírito Santo. Está entendendo? Amém? Fala assim, o Espírito Santo. Foi ele enviado para cuidar de mim. Vamos lá, verso 18. Ó, ele estava lá cego ainda. Ficou de jejum 3 dias. No instante que Ananias colocou a mão sobre ele, ele ficou pleno do Espírito. Depois que ele ficou pleno do Espírito Santo, o que aconteceu? Olha o verso 18 aí, ó. E imediatamente caíram dos olhos algo parecido como escamas. E lhes passou a ver de novo. Ele levantou, em seguida foi batizado. Então ele estava lá cego. Ele tinha orado a Deus, Deus tinha dado uma visão para ele, mas ele não via. Estão entendendo, igreja? Quando você se enche do Espírito Santo, tudo aquilo que é torpor, tudo aquilo que é torpeza, meu Deus, mas a dúvida, o medo, a incerteza, a insegurança, quando você se enche do Espírito Santo, você tem clareza do caminho que você deve ir. Estão entendendo? Fala assim, o Espírito Santo, ele fala. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa e ele fala. Sim ou não? Quando você vê um demônio manifestar na igreja, quando já viram um demônio manifestar? O demônio faz o quê? Ele não fala, sim ou não? Ele não grita, ele não fala um monte de coisa? Quando o Espírito Santo se manifesta, ele também fala. Estão entendendo? Ó, vou passar rápido aqui para vocês. O Espírito Santo ele pode falar de várias formas, de diversas formas. Você pode abrir um texto bíblico e o Espírito Santo falar com você através da palavra. Você pode estar orando ali em um intenso momento de oração. De repente vem algumas imagens visuais ali no seu entendimento. O Espírito Santo trazendo visão a você. Ele pode abrir o seu entendimento com pensamento. Ele pode falar de diversas maneiras. Amém? Qual que é a mais comum que o Espírito Santo fala com todo mundo? Hã? Fala assim, no meu interior. Vamos lá, Romanos 8,14. Romanos 8,14. Uma pessoa que foi transformada por Deus, uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo, ela começa a aprender a viver e a ser guiado pelo Espírito. Ó, Romanos 8,14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Sim ou não? Quando você já foi fazer uma coisa e dentro de você, você não ouviu uma voz, mas vê aquele sinal de alerta, tipo, não faça. Sabe, vê aquele sinal vermelho dentro de você, no seu coração, uma impressão no seu coração. Já tiveram essa experiência? Sim ou não? É o Espírito. Ele fala através do nosso homem interior. Testemunho no nosso homem interior. Testemunho no nosso interior. Estão entendendo? Ou quando veio algo e veio aquele intuito para você fazer. Sim ou não? Quer ver o Espírito Santo falar com você? Faz uma oração assim, pra você ter experiência. Fala assim, Pai, tem alguém existe alguma pessoa que o Senhor deseja que eu faça algo por ela? Faz uma oração assim simples pra você ver. Se você não vai ter uma experiência com ele. Ele te levando a fazer algo exatamente que algum irmão seu esteja orando. Ó, Paulo estava orando aqui cego. Ananias estava fazendo o quê? Estava orando, sim ou não? Deus falou com ele por quê? Porque ele estava fazendo o quê? Estava orando. Aí Deus usou ele para ajudar o outro. A fé dos dois foi edificada. Estão entendendo? Glória a Deus. A oração não é um lugar onde você só fala. Mas é onde você também ouve. O ouvir, igreja, talvez não seja necessariamente uma voz, mas você começa a entender. Poxa, você está ali orando, de repente vem o Flávio na mente. Você fala, meu Deus, eu acho que Deus quer fazer alguma coisa com o Flávio. Pai, o que você quer que eu leve uma palavra, dê um abraço nele? O que é? Isso é o Espírito Santo. Ó, não sei se vocês vão entender, mas eu vou falar do mesmo jeito. Quando você tem internet aí no celular, sim ou não? Você está aqui, você consegue falar com uma pessoa que está lá no Pernambuco, sim ou não? Hã? É uma rede, sim ou não? Aqueles que nascem do Espírito, eles também estão conectados a uma rede. Só que ela no reino de Deus, estão entendendo? Você tá falando com Deus aqui, tem um irmão que está lá do outro lado, que também está falando com Deus. Aí Deus fala com ele para ele fazer algo por você, ou ele fala com você para você fazer algo por ele. É o Espírito Santo. Estão entendendo? Quando vocês tiverem experiência? Assim? Sim ou não? Hã? Meu Deus. Vamos lá, versículo 15. Pois vocês não receberam o Espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual clamamos Abba, Pai. Verso 16. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de...
Então o Espírito Santo, igreja, é aquele que nos fortalece, é aquele que traz a garantia de que nós somos filhos de Deus e que as palavras de Deus declaradas sobre a nossa vida, elas vão acontecer. Sim ou não? Sim. Talvez tenha orações que você orou lá atrás, que você nem se lembra, que o Espírito Santo por esses dias vai trazer. Tudo quem faz é Ele, igreja. Tem coisa que você pede e a gente recebe na hora. Tem coisa que você ora e pede e parece que leva um tempo para acontecer, sim ou não? Por que leva esse tempo? Porque a gente está sendo o quê? Transformado. Glória a Deus. Amém? Vai lá em Tito para a gente encerrar. Tito 3:3. Ó, Tito 3:3. Portanto, houve um tempo em que também nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda a espécie de paixão e de prazeres. Houve um tempo onde a gente estava distante de Deus, escravo da maldade, do pecado, de maus pensamentos, escravo dos demônios. Servíamos a maldade, a inveja, sendo desprezíveis, odiando uns aos outros. Está falando, houve um tempo onde a gente estava assim. Verso 4. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, foram manifestos a misericórdia e o amor pela humanidade. Verso 5, presta atenção, igreja, ó. Não por causa de alguma atitude justa, não por causa de alguma coisa boa que nós fizemos ou que pudéssemos ter para oferecer a Deus, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito. Então, e você, distante de Deus, cheio de ódio, de maldade, de demônio, de vício, de incredulidade, tudo que não presta. E eu e você não tem nada de bom para oferecer a Deus. Mas Deus olhou para mim e para você nesse estado, decidiu nos amar, nos tirou das trevas e nos deu o Espírito. Só que eu quero que vocês leiam aí, ó. Ele não só nos deu o Espírito Santo. Verso 6. Que Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade. Algumas traduções vai dizer assim, ó, que Ele derramou abundantemente. Fala assim, o Espírito Santo, Ele foi derramado abundantemente. Abundantemente. Quando vocês lembram daquela passagem onde o profeta chega na casa da mulher e ela está ali passando necessidade, passando dificuldade, e ele faz o azeite se multiplicar. Sim ou não? Qual que é a palavra que ele dá para a mulher? Ele fala assim, vai lá nos seus vizinhos, pega as vazias, pega os jarros, pega os recipientes. Porque enquanto houver recipiente, o óleo vai continuar descendo. Está entendendo? Enquanto tem fome, tem sede no seu coração pela presença de Deus, a presença de Deus vai se manifestar. Por quê? Porque ela foi derramada abundantemente. Não é Deus que para, é eu e você que se distrai com qualquer outra coisa que não é Ele. Estão entendendo? Compreenderam aí? Ó, verso 7. E Ele assim procedeu para que, justificados mediante a sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então a Santa Ceia hoje simboliza exatamente isso. Eu e você não tinha nada para oferecer a Deus, mas Ele nos amou e nos deu o Espírito Santo. E a garantia de que você tem a vida eterna, a certeza, a convicção de que você vamos morar com Cristo, é porque a gente tem o Espírito Santo. Ele é o nosso bálsamo, Ele é a nossa segurança, por causa dEle. Estão entendendo? Que tudo aquilo que a gente escuta e recebe no coração, Deus pode operar, Deus pode fazer. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu quero te convidar agora a desejar a presença dEle. Com seus olhos fechados, quero te convidar a você orar agora e falar: Espírito Santo, transforma o meu coração. Eu dou espaço para você transformar a minha vida.
com seus olhos fechados, anseie por Ele no seu coração. Oh, Senhor. Anseie pela presença dEle em você. Com todo o seu ser, fale para Ele: Senhor, eu não quero viver uma vida vazia, mas eu quero viver uma vida cheia da sua presença. Fala: Espírito Santo, enche o meu coração, enche a minha vida, enche o meu ser. Fale para Ele que você quer navegar no rio do Espírito, que você quer navegar na presença dEle. Deseje com todo o seu ser.